Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, vamos pegar hoje do verso 14 ao verso 21, diz assim: Por essa causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome e toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, a altura e a fundura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Irmãos, até aqui, até esse ponto aqui da carta, o apóstolo Paulo, como a gente já falou para você na introdução, ele não trata em momento algum de algum problema pessoal daquela igreja. Ele traz, digamos assim, uma mensagem universal, uma mensagem numa visão geral que serve para todas as igrejas, diferente de problemas pessoais da igreja, como na igreja de Corinto, estava havendo adultério, estava havendo disputa entre os irmãos, e aqui não está tratando dessas coisas. Aqui Paulo vai tratar basicamente da fé, da eleição, da salvação e da vida cristã, de santidade, de obediência, de temor. E Paulo vai falar, vem falando também, até esse ponto, da nossa fé, que foi algo dado pela graça de Deus, exaltou o ministério dele, não exaltou a si, entenda, ele exaltou o ministério dele, deixando claro que recebeu de Deus e não é dele mesmo, e que esse ministério tem servido, sido útil ou preparado por Deus para salvar gentios, pessoas que não são judeus. E Paulo, depois de falar do ministério dele, de exaltar o ministério dele na conversão de muitas vidas que têm sido alcançadas, de falar do plano de salvação de Deus tem para os eleitos, e um plano que não falha, um plano que não precisa ser mudado em nenhum momento, a estratégia, porque não deu certo, porque Deus não falha. Aí agora Paulo, pela segunda vez nessa carta, eu acho que é a carta onde Paulo faz mais orações assim, expressa mais orações numa carta só. Claro que Paulo era um homem de oração em si, mas registrar duas orações numa carta só, eu acho que essa aqui é a única. Ele fez aquela oração lá, que foi até tema de mensagem aqui e nas outras congregações que eu preguei a semana toda, e lá em Efésios capítulo 1, e aqui ele faz uma segunda oração. E aqui, irmãos, a gente vai aprender algumas coisas importantes nessa oração de Paulo. Primeiro, ele diz aqui no verso 14, por essa causa me ponho de joelho diante do Pai. E depois ele apresenta seus pedidos. Três coisas importantes que a gente aprende aqui, irmão, sobre a oração de Paulo e sobre um modelo de oração que a gente pode adotar para a nossa vida. Não um modelo de oração como rezar um Pai Nosso, por exemplo, ficar repetindo aquilo, mas um modelo, um gabarito, não que você vai repetir as mesmas palavras de Paulo, mas que você pode usar isso como modelo, como gabarito para suas orações, derramar seu coração. Porque a primeira coisa que Paulo fala aqui é que ele se coloca de joelho, ou seja, por um motivo, por uma causa. Ou seja, Paulo tem um motivo, uma causa pela qual ele se coloca de joelhos. Segundo, ele se coloca de joelhos, e Paulo se coloca de joelho porque os judeus costumavam orar em pé. Não era costume de judeu orar sentado, orar de joelho. Judeu orava em pé. Tanto é que no dia de Pentecostes estavam reunidos no mesmo lugar e estavam sentados lá. E judeus costumavam orar em pé mesmo, era o costume deles. E Paulo aqui se põe de joelhos, isso mostra para nós o quanto que Paulo entendia que ele dependia de Deus, o quanto Paulo queria se humilhar perante o Senhor,
Quanto Paulo queria reconhecer a soberania, Deus como Senhor, Deus como soberano, e ele tem uma causa para orar, se coloca de joelhos em sinal de humilhação, não que você vai orar sempre de joelho, não é uma regra. E terceiro, ele está se colocando de joelho diante do Pai. Diante do Pai, porque é com o Pai que a gente fala na oração. Jesus disse que nós oramos ao Pai em nome dele, não é verdade? Nós nos colocamos diante do Pai, diante de Deus o Pai, para falar com ele pelo nome de Jesus Cristo. E Paulo fez isso aqui com o intuito de fazer a sua oração. Então, olha que quantas coisas interessantes aqui, simples, mas interessantes para a gente aqui. Paulo diz, eu tenho um motivo, um propósito, um objetivo pelo qual eu posso orar, pelo qual eu devo orar. E essa oração, eu vou fazer ela de joelhos. E eu não vou me ajoelhar diante de qualquer coisa, diante de qualquer objeto, diante de qualquer Deus. Vou me ajoelhar perante o Pai, perante Deus, para reconhecer sua soberania, sua majestade, sua grandeza e me humilhar perante Ele. Porque todo crente, meu irmão, quando está quebrantado, compungido, contrito ali, que ele vai orar, ele gosta de se colocar de joelho. Só se ele não puder mesmo. Claro que a gente ora em pé, sentado, né? Não tem a posição física na oração, isso não importa. Mas quando você está quebrantado mesmo ali, você faz questão de estar de joelho, se humilhando ali, gemendo nos pés do Senhor. Então vamos lá. Então nós já entendemos aqui que Paulo se coloca de joelhos para se humilhar, não que seja uma regra para a oração, e está se colocando diante do Pai, não diante de um Deus morto, ou de qualquer entidade, e ele se põe de joelho para orar, e para orar por uma causa. Orar porque é o meio pelo qual nós temos para falar com Deus. Alguém já disse, é verdade, Deus fala conosco de várias maneiras, de várias formas. Deus pode falar conosco numa visão, Deus pode falar conosco numa revelação, Deus pode falar conosco pelo Espírito Santo no nosso coração, nos dando entendimento em determinada coisa, e Deus pode e fala conosco, principalmente através da palavra escrita. Tá? Mas o único meio que nós temos para falar com Deus é orar, orando. E orar nada mais é do que falar com Deus. Falar com Deus. E o motivo? Então agora vamos analisar a causa, o motivo pelo qual Paulo se coloca para falar com Deus, coloca para orar diante de Deus de joelhos. Ele vai dizer, primeiro, ele diz que esse pai, né, eu esqueci de colocar o verso 15, de que esse pai é de quem toma o nome, toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Quando um judeu diz toma o nome, ele não está falando a questão de um sobrenome simplesmente. Não. Por exemplo, quando Jesus diz que para crer no nome dele, não é que você tem que ir para o pessoal brigando aí, né? Um diz, não, o nome de Jesus é Yahusha, ou é Yeshua, né? Ficam brigando por isso. Se não pronunciar o nome de Jesus, não está salvo. O pessoal fala isso, né? E não tem nada a ver, não é isso que ele está falando. Quando ele fala do nome, irmão, ele está falando da essência dele, da pessoa dele. É uma visão diferente do ocidental. Nós, quando fala de nome, a gente lembra só de um sobrenome, de alguma coisa do tipo, do nome. Que para nós, muitas vezes, só serve para identificar algumas coisas superficiais. Mas para um judeu, não. Ali fala de... Quando Jesus dizia que era, por exemplo, o Filho de Deus, ele estava se colocando na posição do próprio Deus, como a essência do próprio Deus. E aqui ele fala que Deus tem uma família. E essa família leva o nome dele, tem a essência dele. E essa família de Deus que leva o nome dele, que tem a essência dele, ela está tanto no céu como na terra, amém? No céu podemos dizer os anjos eleitos, porque tinha anjo que não era eleito, né? Que foi arrastado junto com Satanás na sua queda. Anjos eleitos, e na terra podemos chamar quem? A igreja eleita, o povo santo eleito. Nós somos da família de Deus. Que Jesus falou sobre família, o pastor Zezinho sempre gosta de colocar isso aqui. Que chegou lá fora, a mãe dele, os irmãos dele, porque pensava que ele estava doido, queria levar ele para casa. Aí disseram, ei Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Quem é minha mãe e meus irmãos, se não aqueles que fazem a vontade do meu Pai? Deus tem uma família, essa família são aqueles eleitos que fazem a vontade do Pai, fazem a vontade de Deus, não a vontade de uma religião,
a vontade de um estatuto denominacional, mas a vontade do próprio Deus, porque são eleitos e porque tem o Espírito Santo. Então, logo, a essência de Deus está conosco, porque nós temos a pessoa do Espírito Santo em nós. Então, ele diz que toda a família toma um nome, e vai se colocar diante desse Deus. E aí, o que ele vai pedir em oração? Verso 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, muito parecido com o que ele já falou no capítulo 1, na oração do capítulo 1. Vai pedir a Deus para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda a vocês, que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E observe que Paulo começa a pedir na oração dele. A oração dele vai ser breve aqui, vai ser rápida. Ou ele vai apenas colocar aqui nas palavras a essência da oração. Claro que Paulo passava talvez muito mais tempo orando, mas ele está colocando aqui o motivo, o propósito, a essência pelo qual ele orava. E a primeira coisa que ele disse que orava para aquela igreja é porque ele sabe que Deus é um Deus de riquezas, de glória. E pedir a Deus para Deus fortalecer a igreja, porque a igreja precisa ser fortalecida. Fortalecer não com qualquer coisa, mas com o poder dele. Porque fortalecido na carne é uma coisa, fortalecido no espírito é outra. Às vezes a gente está fortalecido na carne no sentido, em dois sentidos. Fortalecido na carne para pecar. E esse tipo de fortalecimento nós não precisamos, pelo contrário, precisamos de enfraquecimento nessa área. Mas o outro sentido, fortalecido na carne porque estamos com vigor, estamos com saúde, estamos com disposição. Mas às vezes nós estamos com vigor, saúde e disposição, mas não estamos fortalecidos no poder de Deus, no homem interior, pelo Espírito Santo. E você olha e vê uma igreja viva, aparentemente, irmãos cantando, irmãos pregando, irmãos louvando, irmãos se deslocando dos seus lugares, vindo para os cultos, eventos lotados, mas de repente, aquele povo que parece estar tão vivo, tão animado, eles estão fracos no poder de Deus. E eu me lembro que Paulo, ele falava sobre o poder de Deus. Aos Coríntios ele disse que, por conta das revelações tremendas que ele recebeu da parte do Pai, ele recebeu um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que lhe esbofeteava, e nós não sabemos que mensageiro de Satanás é esse. Nós temos várias especulações teológicas sobre isso, mas não é o ponto hoje. Paulo diz que tinha uma fraqueza, um espinho na carne. Ele diz que orou ao Pai várias vezes, 3 vezes, pedindo ao Pai que passasse dele, e Deus disse: Paulo, não vou passar, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz: então vou sentir prazer nas minhas fraquezas, nas minhas debilidades, nas minhas necessidades, porque eu sei que então é que eu estou forte, para que o poder de Cristo se aperfeiçoe em mim. Então observe que o poder não tem nada a ver com a carne. Você pode estar aí totalmente fraco, debilitado, esgotado, cansado, mas o poder de Deus está vivo na sua vida. Você pode estar doente na carne, doente fisicamente, com câncer, com a doença terminal, com a doença crônica, mas ainda assim o poder de Deus está operando fortemente na sua vida. Eu me lembro de uns crentes que falam muito de milagre, claro que nós vemos milagre, nós cremos em milagre. Agora a gente não fica aqui fazendo propaganda, então eu peço a Deus fazer milagre na minha vida, na vida dos irmãos. Mas eu me lembrava de crente que vinha desafiar a gente. E dizia: rapaz, você fica falando do Valdemiro ou não sei de quem, né? E cadê o poder? A Bíblia diz que aquele que crê fará os mesmos sinais que eu faço. Eu digo: pois faça aí para me ver também. Faça aí para me ver. A mesma Bíblia que diz que aquele que crê fará os mesmos sinais que eu faço, ou ainda maiores, me mostre um que faz, igual o que ele fazia hoje. A mesma Bíblia também mostra que falsos profetas também operariam grandes sinais e prodígios. Aí, se não tiver discernimento para identificar, meu irmão, o que é que está saindo daquele fonte, que tipo de mensagem, de doutrina, de palavra, aí onde você vai se perder. Vai olhar para os milagres, vai esquecer o verdadeiro poder de Deus.
Porque eu já disse para vocês, eu conheço gente, tenho contato com gente que foi curado na macumba, que foi curado no espiritismo, de doença que não curou em igreja, que não curou em canto nenhum. E você vem me dizer que isso é o poder de Deus? Vai no quarto dos milagres lá em São Francisco, eu fui Marro Gilmar, nossas esposas, lá em Canidé, testemunho de milagre que São Francisco fez, e você vem me dizer que isso é o poder de Deus? O poder de Deus, irmão, ele está dentro de você, amém? E não necessariamente significa que porque o poder de Deus está dentro de você, agora você tem a capacidade de fazer milagres. Isso é um dom que Deus deu aos apóstolos e a poucos homens na história. E que hoje, infelizmente, os homens que a gente vê fazendo milagres, principalmente são os falsos profetas. Exatamente para que se cumpra o que está escrito lá em Mateus capítulo 7, 21, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos irão naquele dia, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome falamos isso, em teu nome fizemos maravilha, prodígios, sinais, e diz, nunca vos conheci. Então o Senhor diz aqui, Paulo diz aqui, eu estou pedindo a Deus, segundo a riqueza da sua glória, que Ele conceda a vocês poder, fortaleza. Paulo está pedindo para a igreja ser vestido de poder. Paulo estava indo para a igreja ser vestido de fortaleza. Aonde? Mediante o seu Espírito. O poder que o crente, aqueles que levam o nome de Deus, da família de Deus, tanto no céu como na terra, o poder que eles têm é interior. É um poder interior. E é um poder operado pelo Espírito de Deus. Ele diz, mediante o Espírito Santo. Um poder que opera pelo Espírito Santo no homem interior, ou seja, no ser interior. Quando ele diz homem interior, ele não está dizendo que é apenas para a figura masculina. Está falando o ser interior, que tanto homens como mulheres têm. É esse poder interior, essa força interior, esse fortalecimento interior pela operação do Espírito, que te capacita a viver realmente o poder de Deus na tua vida. Ou seja, a resistir o pecado, a continuar firme em meio às adversidades da vida, às lutas da vida, às tribulações da vida, e continuar firme ainda assim nos caminhos do Senhor. Passar por frustrações, decepções, mas ainda assim estar firme nos caminhos do Senhor. Esse poder de Deus que a igreja precisa. O poder que te sustenta, que te fortalece, que te firma na caminhada. O poder que te ajuda a vencer o pecado, a lutar contra o pecado e a vencer o pecado cada dia. A ser ministro de Deus, a levar a mensagem de Deus, a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo. A ser um instrumento na obra do Senhor. E esse poder é pelo Espírito Santo, operando no homem interior. Esse foi o primeiro pedido de Paulo, na oração. Aí ele continua, no verso 7. Então, esse fortalecimento no homem interior. Eu preciso que você peça isso a Deus esses dias. Amém, pessoal? Então, você vai pedir isso a Deus. Senhor, me fortalece no meu ser interior. Preciso desse fortalecimento no meu ser interior, meu homem interior, minha mulher interior, no meu ser interior. Preciso de força para vencer o pecado, a tentação. Preciso de força para andar firme nos teus caminhos, para ser aquele crente fervoroso, fiel, firme. E mais. Verso 17. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Esse é o segundo pedido de Paulo. Que Cristo habite em nosso coração pela fé. Entenda isso aqui, irmão, que Paulo está falando. Eu já expliquei para vocês aqui várias vezes, vou falar de novo. Um padre passa 4, 6, 8 anos num seminário católico para se tornar um padre. Ele estuda muito Bíblia também. História,
os dogmas da igreja. Eu lhe pergunto, um padre, ele conhece a Bíblia? Conhece. Um padre, ele crê em Cristo? Crê. Um espírita praticante conhece a Bíblia? Conhece. Crê em Cristo? Crê. Um católico praticante conhece a Bíblia? Conhece. Praticante. Não tem católico de BG não, católico praticante. Conhece a Bíblia? Conhece. Ele crê em Cristo? Crê. Você vai evangelizar? Já foi evangelizar? Aquelas pessoas drogadas ali usando drogas, dominadas pela droga. Eles creem em Cristo, muitos deles creem. Vai num bordel evangelizar. Essas travestis e prostitutas que a gente vê aí nas esquinas, nus, exibindo seu corpo, como a gente vê aí ao sábado à noite que a gente vai para as missões. Se você chegar lá evangelizando, alguns deles já estiveram até na igreja. Alguns já foram até batizados. Se você perguntar se ele crê em Cristo, é uma pergunta vã. É uma pergunta sem sentido, porque ele vai dizer certamente que crê, não é verdade? E nós vamos duvidar que ele crê? Não. Se ele está dizendo que crê, a gente deve respeitar e acreditar. Agora, essa fé comum, essa fé mental, é isso que eu quero que você entenda. Existe uma fé chamada uma fé mental, uma fé humana, uma fé que vem pelo entendimento humano, pela capacidade humana. Mas Paulo está falando aqui para os irmãos, para Cristo habitar, não apenas crer em Cristo de qualquer maneira, porque Pedro disse, crer que há um só Deus faz bem, porque até os demônios creem, estremece. Então ele vai dizer aqui, essa fé em Cristo, para que de fato Ele habite em nosso coração. Ele fala já de uma fé diferente dessa fé que eu citei para vocês agora. Ele fala de algo mais profundo, de algo mais íntimo. Ele fala de algo espiritual. Paulo aqui está citando de fato a fé bíblica, a fé salvífica. A fé que ele descreve lá em Hebreus capítulo 11, pela fé Moisés, pela fé Abraão, pela fé Sara, pela fé Noé, pela fé Enoque. Ele vai dando o exemplo de homens que realmente creram. Então é essa fé que Paulo está pedindo para que a igreja tenha. Porque somente por essa fé verdadeira, genuína, que é um dom de Deus, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é que não vem de nós? A graça, a salvação e a fé. Isso não é alcançado pelo homem, cultivado pelo homem, conquistado pelo homem. Mas ele diz claramente que é algo que vem de Deus. Essa fé que Paulo está dizendo que a igreja precisa ter. Ele está pedindo para a igreja. Uma fé que, onde Cristo de fato habite em seu coração. Não seja apenas uma figura, eu creio em Deus. Não seja apenas aquele Cristo pintado. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencido. Aquela música daquele cantor que ele fala que viu os quadros pintados, né? Ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor. É? Então Cristo não seja apenas uma imagem pregada na parede. Cristo não seja apenas um adesivo pregado no seu carro, um letreiro escrito na lona do seu caminhão. Mas Cristo de fato não seja apenas um nome escrito estampado numa camisa, uma marca num relógio, ou de uma lanchonete, mas que Cristo habite de verdade em teu coração. Cristo habite em teu coração pela fé, que estando vocês arraigados e alicerçados em amor. E aqui amor, meu irmão, Paulo arremete a 1 Coríntios capítulo 13. Ele não fala de amor, é estar carregando gente nos braços, paparicando, não. Ele fala de um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo tolera, tudo suporta.
Esse amor que Paulo quer que a igreja viva. Não é aquele amor, irmão. A falta de amor entre nós, qualquer coisa já irrita o irmão. Ah, porque o pastor Zezinho disse uma coisa, eu não gostei não. Ah, porque o pastor Zezinho falou não sei o que, eu não vou mais congregar ali não. Ah, porque o irmão Heitor é assim, eu não vou mais fazer parte daquela igreja não. Ah, porque a irmã Maria Santos não sei o que, eu não vou mais para aquela igreja não. Esse amor, irmão, amor bíblico verdadeiro. Tudo suporta, tudo crê, tudo tolera. Já disse às pessoas, deixar de congregar na igreja por causa de heresia, amém. Eu lhe aplaudo de pé. Mas deixar de congregar numa igreja porque ela tem problemas, ou é imperfeita, aí, meu irmão, aí é problema mesmo, porque o primeiro imperfeito é você. Cristo habita em seu coração. Quando Cristo habita em seu coração, você vive um amor arraigado dentro de você. Onde você suporta, tolera, aguenta, perdoa. Reconhece os erros, as falhas. A fim... Eita, Jesus, eu pensei que ia ser mais ligeiro, hein? O 18, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura e qual é a fundura, a profundidade. Agora, Paulo, olha o que Paulo vai pedir agora aqui, um conhecimento amplo. Eu quero que vocês conheçam, aí ele usa uma linguagem simbólica, né? A altura, a fundura, o comprimento, a largura, de quê? E a profundidade, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que vai, ultrapassa, excede todo entendimento, para que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Conhecer o amor de Cristo que ultrapassa o entendimento de qualquer ser humano. E esse amor a gente pode resumir numa única coisa. Podemos citar vários exemplos aqui da manifestação do amor de Deus para nós. Mas o amor de Cristo, conhecer o amor de Cristo, que excede todo e qualquer tipo de compreensão, de entendimento ou de especulação humana. Qual seria? Cristo, santo, sem pecado, dá a sua vida por pessoas justas, dá a sua vida por pessoas boas, pessoas honestas, dá a sua vida por pecadores. Paulo chega a dizer, talvez em outra epístola, talvez alguém fosse capaz de dar a vida pelo que é bom. Talvez alguém fosse capaz de dar a vida pelo que é justo, pelo que é certo, pelo que é bom. Talvez um pai tenha coragem de dar a vida pelo seu filho, porque ele o ama. Talvez em algum lugar do mundo isso é difícil, talvez impossível, mas talvez alguém teria coragem de dar a vida por alguém que ele nem conhece. Rapaz, mas é um cara justo, honesto, correto, me mate e deixe ele livre. Talvez isso poderia acontecer, mas Cristo deu a vida por pecadores. Cristo deu a vida por pedófilos. Cristo deu a vida por assassinos, por idólatras, por malfeitores, por drogados, viciados, prostitutas, por latrocidas, por feminicidas. Cristo deu a vida, meu irmão, pelos mais pecadores, mais vis que existem sobre essa terra. Porque nós éramos assim. Amém? Que amor é esse? Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrela no céu, o oceano não brilha mais. Depois aprende essa música para cantar. É linda, Davi sabe. Se não for amor, meu filho, um amor de fato verdadeiro, diferente de todo tipo de amor que a gente tem. O homem diz, eu amo minha esposa, aí vai, mete a chibata, bate na mulher, aí vai para a delegacia. Não, doutor, eu fiz aquilo por amor, por causa de amor. Que amor, rapaz?
O amor de Cristo, meu irmão, ele vai além de qualquer coisa. Por isso ele diz, é um amor, irmão, que excede todo entendimento. Esse amor, que excede todo entendimento. E assim nós sejamos tomados da plenitude de Deus. Plenitude de Deus, da presença de Deus plena em nossa vida. Ou seja, Deus habita em nós, não apenas pela metade, mas habita plenamente. Ele diz, verso 20, ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Interessante que esse último versículo 20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que tudo que pedimos e pensamos. Aí o pessoal vai se reunir para pedir o quê? Riquezas, grandezas. Não é? Ele é poderoso para fazer infinita mais, além do que tudo que pedimos ou pensamos. Vamos pedir riqueza e dinheiro. Aqui onde está a essência de Paulo, não podia terminar melhor. Me mostre em algum momento aqui Paulo pedindo alguma coisa material para Deus. Me mostre em algum momento nessa oração que Paulo fez aqui, ou mostrando para a igreja a essência dessa oração. Se ele está pedindo alguma coisa material para Deus. Não que Paulo não necessitasse, porque Paulo precisava. Paulo disse que muitas vezes ficou sem roupa, vestiu-se com trapos. Que muitas vezes passou necessidade de alimento, necessidade de dormir em algum lugar. Privações e mais privações. Paulo tinha necessidades, mas que Paulo está dizendo aqui, irmão, que a prioridade em nossas vidas não é nos colocar diante do Pai para pedir coisas materiais, mas pedir a essência disso aqui que nós acabamos de falar. Fortalecimento, revestimento do poder dele em nossa vida. Ah, pastor, então quando eu estiver precisando de uma cesta básica, de uma porta de emprego, eu não posso pedir a Deus não, é pecado? Claro que pode pedir a Deus, lógico. Pode pedir a Deus tudo, qualquer coisa que você esteja precisando. Apresente a Deus. Agora, a prioridade não são as coisas materiais. E também o fato de você estar pedindo algo material a Deus, e principalmente quando a gente nem precisa, não significa que Ele vai querer dar. Se Ele der, amém, glória a Deus. Se Ele não der, fazer o quê, né? Se contentar. Mas a prioridade, Paulo em nenhum momento, me coloco de joelho por um propósito, um motivo, perante o Pai para falar com Ele. Em nenhum momento Paulo apresentou necessidades materiais. Claro que em tantos outros momentos ele apresentou. Coleta dos santos lá para Jerusalém, pedindo na Caia, na Macedônia, na Grécia. Mas aqui nesse momento a necessidade da igreja era outra. Às vezes a igreja está muito bem financeiramente, mas espiritualmente está, ó. Às vezes a gente está orando para Deus, dá um galpão. Eu tenho vontade de Deus dar um galpão para nós, sair do aluguel e ter um galpão próprio. Dá um galpão, Senhor. Mas às vezes a igreja não está prezando no galpão logo. Está prezando primeiro de quê? De algo espiritual. De algo espiritual na vida de cada um de nós. Então, meus irmãos, para concluir, a Ele que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Então, entenda isso. Deus pode fazer muito além, muito mais do que o que você pode pedir ou pensar em todos os quesitos. Quando você for chegar diante de Deus, brigadeiro, for chegar diante de Deus para falar com Ele, você não coloque Deus dentro de uma caixinha, não. Não limita Deus. Ele pode tudo. Além do que nós pedimos ou pensamos. Tudo, absolutamente tudo. Uma pessoa que perdeu um braço, que está só com o braço aqui cortado bem aqui, se Deus quiser, Ele pode fazer aquele braço sair e nascer.
Uma pessoa que ficou cega, se Deus quiser, pode dar a visão de volta. E se a pessoa perdeu os próprios globos oculares, não tem mais nem o globo ocular, nem córnea, Deus pode ainda fazer ele fechar os olhos e abrir, e os olhos estão lá na órbita lá. Deus pode pegar o homem, a mulher, vencido no pecado, na lama, nesse momento, e fazer algo que ele nem imagina que ninguém pode fazer, tirar ele daquele pecado e dar ele uma vida nova em Cristo Jesus. Deus pode pegar o pior traficante, assassino, malfeitor, e tirar ele acha que não tem mais jeito para a vida dele. Deus pega lá é onde ele está, e resgatar a vida dele, salvar ele, colocar ele nos caminhos do Senhor, fazer dele uma nova criatura para a glória de Deus. Deus pode. Então por isso, você que tem filho preso, filha preso, esposa, marido, parente preso, não desista. Pastor, mas ele já foi preso 2 vezes, é a 3ª vez, ele sai e é pior cada vez mais. Deus pode mudar. Por isso você está para o casamento atribulado, conturbado, talvez já está separado, não tem mais nem amor, não quer mais nem voltar. Deus pode restaurar seu casamento, mudar a sorte, a história. Ele pode tudo. Ele pode trazer o maior avivamento que a igreja precisa, na sua vida, na minha vida, em particular e coletivamente, porque Ele é Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus e louvar o Senhor.